propósito de 1 hora por dia orar em línguas, todo santo dia. Colocava hinos, louvor para ajudar. No começo foi difícil, irmãos, mas persista que vale muito a pena. E eu colocava o louvor. No comecinho era contado, eram as horas contadas, porque existem batalhas da alma, da mente. Não está funcionando. O inimigo vem também nesse momento soprar mentiras, que não vai dar certo, que você não adianta. Que você está perdendo o seu tempo, que você pode fazer outras coisas. Mas eu estava firme no propósito. Eu falei assim, pelo menos 6 meses da minha vida eu vou orar todo dia 1 hora em línguas. Daqui 6 meses eu vou ver como minha vida vai estar. O antes e o depois. Eu fui escravo da pornografia, eu não tenho vergonha de falar isso, tem mais vídeo no meu canal falando de que eu fui extremamente viciado em pornografia. E cabe até falar da onde veio isso, né? Eu fui abusado sexualmente talvez mais de 5 vezes por pessoas diferentes na minha infância. Então eu fui sexualizado muito cedo, criança. Você tinha quantos anos? Quando eu fui abusado? Talvez 7, 8, por aí. Pessoas próximas, né? E o que acontece? Na adolescência, assim que eu entrei na puberdade, eu comecei a gostar de umas revistinhas, né, pornográficas. Mas ficou pior quando eu fui morar na casa de uns parentes e que eu tinha um quarto só meu e aquele quarto tinha TV a cabo. E ali naquela TV a cabo eu tinha acesso a um canal de vídeos pornográficos, conteúdo adulto. E eu, às vezes, passava madrugadas inteiras consumindo ali aquele material. Ia para a escola no outro dia pernoitado, mas ficava ali a noite toda assistindo e também me falar, dar nome aos bois, me masturbando ali, madrugadas inteiras. Quando eu venho para o Senhor, eu sei que aquilo é errado. Mas o fato de eu saber que aquilo é errado não me deu capacidade de parar. Foi mais fácil parar com cigarro. Eu fumava. Eu fumava tanto que eu saía na rua à noite. Se eu não tivesse cigarro, eu saía na rua à noite catando binga de cigarro para poder fazer aqueles mirrole, né? Para poder fumar. Aqui chama bituca em São Paulo. Isso, mas em 1 mês eu consegui parar de fumar. Mas a pornografia me acompanhou por muito tempo. Que eu acho que talvez, não só a parte do ensino que também afeta, se também isso não é uma ação do diabo querendo impedir de a igreja descobrir esse dom, porque vai levar a pessoa em outra dimensão. E aí talvez o diabo trabalhou e trabalha para impedir que isso aconteça. E às vezes há essa oposição também do inferno. Vamos dizer, a pergunta é se há uma oposição maligna. Sim. É boa a pergunta, é boa. E a gente vai preencher ela agora. Porque assim, pelo que a gente tem conhecimento na Bíblia, a pessoa que mais falou do assunto e que mais orou em língua, segundo o que nós vemos na Bíblia, é o apóstolo Paulo. Né? E nós sabemos que também o próprio apóstolo Paulo parece para nós que foi o cara que mais fez em nome de Jesus. É o cara que mais escreveu, né? Textos bíblicos, né? Do Novo Testamento. É o cara que mais parece que evangelizou, um cara que mais abriu obras, um cara que mais fez de um modo geral, né? Então a coincidência aqui, que não é uma coincidência, o cara que mais orou em línguas, né? Que mais falou do assunto, é o cara que mais fez. Então assim, o diabo sabe o que o apóstolo Paulo fez. O diabo esteve lá. Os demônios, né, espíritos malignos, eles estiveram lá naquela época. Os mesmos que estão aqui, estão pelo mundo todo, estiveram lá. Então eles conheciam o apóstolo Paulo. Eles sabiam quem ele era. E eles sabiam o que ele foi capaz de fazer através desse instrumento, ou dessa ferramenta do batismo no Espírito Santo e da oração em línguas. Então o diabo teme que mais pessoas como o apóstolo Paulo se levantem e orem em línguas. O diabo tem muito medo disso. Então imagina várias pessoas como ele, várias pessoas orando em línguas, várias pessoas cheias do Espírito Santo e fazendo o que Paulo fez. Vai ser um massacre total para o inferno, né? Então o diabo realmente teme isso. Teme que as pessoas descubram a verdade sobre isso, né? Porque mais pessoas descobrindo são mais pessoas fazendo, praticando, né? E causando um terror, tocando terror no inferno,
né? Então, Tendo mais resultado ainda. muito mais resultado. Salvação, milagre. Então a gente sabe, pastor, que a oração em línguas é tremenda e causa um pavor no inferno, certo? Então, aí, essa dúvida pairava na minha mente justamente pelo seguinte questão. Eu acreditava, porque eu fui ensinado assim, que quando você é batizado no Espírito Santo, que você vai falar em línguas, o que que acontece? Que o Espírito Santo vai mexer a tua língua, Ele você vai tomar o controle de tomar o tudo. controle de tudo, você não vai se controlar, você vai falar sem controle Sem nenhum. controle. Tomado. Só que não é outra coisa que não é verdade, né? Ele não toma, ele não Não é uma obrigação, não é uma possessão, né? não é uma possessão, exatamente, não é uma possessão. Como é que funciona isso? Ele te entrega as línguas, ele te entrega as palavras, as sílabas, os sons, ele te entrega na sua mente e você declara, e você tem a escolha, né? Você pode decidir falar. E eu não tinha esse ensinamento. Então, todas as vezes que tinha as minhas orações, vinha na minha mente Palavra. as palavras, as sílabas, Mas essa não falava. e eu não falava, porque eu pensava o quê? Isso é coisa da minha cabeça. Isso eu tô inventando, minha mente tá me pregando peças. Eu acho que muita gente que recebe tem essa dúvida. Tem a Fausto. mesma Porque coisa. às vezes tem uns que começam até a falar se trava. Eu acho que é da minha mente, eu tô imitando, se trava por causa disso. Pois é. Sim. Mas você quer ver uma coisa interessante? Que eu só fui, quando eu entrei profundamente para aprender a respeito sobre a impartição, quando eu aprendi sobre isso, eu entendi. Foi aí que eu destravei de verdade as línguas. E eu vou te explicar o que acontece. Você recebe uma foto no seu celular. E eu digo, compartilha comigo, e você manda a sua foto para mim. Qual é a foto que vem para mim? Uma cópia, né? É a mesma? A mesma foto. A mesma? A mesma foto. Então não é verdade. A mesma foto. Se o batismo no Espírito Santo ele acontece por meio da impartição, é muito provável que toda vez que que você for orar por alguém, para que alguém seja batizado no Espírito Santo e fale em línguas, sabe quais são as línguas que vão vir na mente dela? Que partiu. As línguas de quem partiu. É por isso que dentro de uma igreja a gente trava, porque a primeira língua que vem na nossa mente é qual? É a língua do nosso pastor, porque ele que está transferindo diretamente para a gente. E a gente fica assim, eu estou imitando ele. É verdade. E aí trava. De forma racional, a sua mente, a sua alma, tá te sabotando. Tá dizendo não. E aí, sabe, o inimigo ele não sabe o que a gente pensa, mas ele tem o poder de soprar Soprar dúvidas, E talvez percebe que tá acusações. tendo dúvida e É, acusa. acusações, ele vai dizer, ó, ei, não fala não que você tá imitando ele. Você tá imitando teu pastor. Porque sabe aquele momento do nosso secreto? Aquele momento que a gente tá lá escondido, só nós, e orando a Deus? Eu no meio da igreja não falava não em línguas, porque eu pensava, não, vou falar não, eu tô imitando meu pastor, vou ficar quieto. Mas na hora que eu tava orando lá, vinha as línguas na minha mente, e eu começava a falar, aí logo eu dizia assim, para, eu tô imitando, não posso fazer isso. Mas chegou ter esse começo e parava? Parava, porque o racional, a alma gritava, o capeta ia lá soprar e dizia, você tá inventando história aí. E aí eu me travei. Quando eu comecei a estudar, aprender de verdade sobre a questão, o conceito da impartição, aí foi que eu entendi. Eu falei, não, já está em mim. E aí eu comecei a falar. E aí foi assim, sair daqui desse ponto que já estava acontecendo alguns milagres e fazer isso aqui. Porque agora quando eu falo em línguas, eu estou edificando a mim mesmo, estou edificando meu espírito. E o que é edificar? Né? O que é edificar? O pessoal entender. Vamos supor, pega aqui essa tampinha. Se eu colocar toda essa água nessa tampinha aqui, o que acontece? Vai transbordar, né? Vai transbordar, vai desperdiçar. Você sabia uma coisa que Deus odeia é desperdício? Uma das coisas que Deus não gosta é desperdício. Se ele te deu uma bênção e você não cuida dela, e você desperdiçar a bênção, saiba que para você conquistar a mesma bênção vai ser difícil. Porque você não valorizou. Não valorizou o que você teve, que você recebeu. Então guarde. Então, só que uma tampinha dessa aqui mata a sede? Não. De alguém? Não mata.
Um copo desse aqui mata a sede de alguém? Mata. Mata. Olha o quanto de água que tem. E eu tenho, isso aqui é o meu reservatório interno. E o que sai daqui é a água que vai matar a sede de para quem eu vou servir a água, certo? Certo. Edificar é isso. Eu tenho um cálice desse dentro de mim. E a Bíblia diz que fluirão rios de água viva do nosso interior. Se eu tenho só esse daqui, como é que eu vou matar a sede de alguém? Eu preciso aumentar o meu reservatório. Quando eu falo em línguas, eu aumento, eu expando o meu reservatório e passa a ser isso aqui, ó. Já muda. Olha o tanto que cabe de água para que eu sirva a outras pessoas. Então, quanto mais fazer, mais está se... Exatamente. Quanto Quanto mais mais orar... você ora, mais você edifica, mais você expande e mais você tem capacidade de receber dentro desse teu corpo, né? Desse teu espírito, teu corpo espiritual, na verdade. Você tem possibilidade de armazenar e distribuir mais daquilo que Deus está te dando. E também, eu gosto de falar para os irmãos que querem entender sobre oração em línguas, lá em Romanos diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e ele intercede para cumprir a vontade de Deus. Então, quando eu estou orando em línguas, estou orando a vontade de Deus para a minha vida. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, eu estou orando em línguas, estou orando a vontade de Deus, que Ele tem uma vontade para a minha vida, um plano para a minha vida, que quer fazer através de mim, como o apóstolo falou. E é bom, e é perfeito, e é agradável. Então, quando você está orando em línguas, sem saber, você está alcançando a vontade de Deus. Porque a nossa mente é muito limitada, né, apóstolo? O que ele falou é interessante, né? Que muitas vezes, né, nós estamos aqui, que nem aqui. Eu gostei muito dessa nova tradução da linguagem de hoje, porque fala assim: pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Há um poder que é liberado quando o Espírito Santo está comunicando e você está comunicando em seu espírito ao Espírito Santo. Há uma simbiose, há uma sinergia, há uma conexão, há uma comunhão, há uma mistura que você vai sendo liberando verdades, palavras e desejos de Deus que são secretos. E muitas vezes, o pastor falou algo aqui, veio, né, na minha mente aqui, que a vontade de Deus. Muitas vezes a vontade de Deus, na realidade, a maioria das vezes, não vai ser a nossa vontade. Vai ser a vontade de Deus, né? E aí a gente luta, né? Porque, Deus quer que eu faça algo assim. Porque Deus quer um resultado assim. E a gente quer um resultado diferente daquele resultado que Deus quer. E a gente se frustra. Porque a gente não está mortificado. Porque é onde a gente vai entrar aqui, né? A oração em línguas, ela não só, né, faz com que você fale verdades secretas, encontre os mistérios de Deus para você, igual 1 Coríntios capítulo 2, o que o ouvido não ouviu, o que o olho não viu, que nem subiu ao coração do homem, que Deus preparou para aqueles que o amam. E como é que ele fez isso? Pelo Espírito. Onde é que está isso? No Espírito? Não está na alma. Não está no homem. Está no Espírito. Então o homem tem que acessar isso através dessa chave, perdão, irmãos, dessa chave aqui, sobrenatural, que é a línguas estranhas. E aí, quando você, nem o pastor falou que você está intercedendo, né, em Romanos 8, você está intercedendo. Junto, o Espírito Santo está intercedendo. O que é interceder? É se colocar em meio. Está em meio a alguma situação. E ali ele está intercedendo em meio a uma situação com gemidos inexprimíveis, ou seja, com palavras inteligíveis, com palavras que você não consegue compreender. Quem ora em línguas, às vezes você vai sentir um poder a mais. O que é isso? É uma unção que Deus está te dando ali para que você rompa. Às vezes você não sente nada, então você está orando uma linguagem de oração. Mas quando você sente uma unção, ou seja, uma movimentação, alguma coisa a mais ali está acontecendo, você está em uma intercessão. Você está em um ato de intercessão. Às vezes você está intercedendo o plano individual de Deus ou o plano coletivo. E através dessa intercessão, que é uma das benefícios de orar em línguas, você está intercedendo. Ter essa revelação, acho que é uma revelação, né? Conhecer Deus como Pai ou é um ensino? É porque só tem uma forma de conhecer Deus como Pai. É conhecer Jesus como Filho. É por isso que para você conhecer Deus como Pai, ele não veio como Pai. Ele veio como Filho. É o Filho que revela o Pai.
A Bíblia diz que nós vemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão da sua pessoa, o resplendor da sua glória. Ele diz: quem vê a mim vê o Pai. Então a revelação de Jesus Cristo é o que te dá a revelação de Deus como Pai. E o que isso tem a ver com oração em línguas? Paulo disse: o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. E lá em Colossenses, capítulo 1 ou 2, não me engano, não me lembro o versículo agora, Paulo diz que ele foi chamado para proclamar entre os gentios o mistério de Deus, que é Cristo. Então o mistério de Deus é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus. Aos Gálatas, ele diz: Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, quando eu estou falando em línguas, eu estou falando mistério. Paulo disse que o mistério é Cristo. Então, quando eu oro em línguas, eu vou receber revelação de tudo que Cristo é, quem Ele é, quem eu sou nele, o que Ele é em mim, por mim. E ao conhecer Cristo é que eu conheço plenamente o Pai. Não há conhecimento do Pai fora do Filho. É o Filho que revela o Pai. A Bíblia diz: ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito foi quem o revelou. Então o Espírito Santo te revela Cristo. E ao conhecer Cristo, você conhece o Pai. É tremenda essa revelação, né? Então a oração em língua entra nesse mistério, né? E tudo que eu estou falando aqui, gente, não é porque eu sou muito inteligente, não. Foi a oração? É oração em línguas. Não tenho essa capacidade toda, não, de ler a Bíblia e chegar a essas conclusões. Você gosta da igreja do manto ou da igreja sem manto? Olha, eu costumo falar o seguinte: eu prefiro estar dentro de uma creche e ter que controlar as crianças do que estar dentro de um cemitério. É que entendeu? Tem uns que é meio, não quer tem contra. gente que quer a ordem de um cemitério. Só que no cemitério tá todo mundo morto. Vai ter ordem mesmo. Não precisa nem botar ordem. Ninguém vai falar nada. Eu prefiro a bagunça de uma creche, ter que segurar um aqui, outro ali. Eu gosto do fogo, irmão. Eu prefiro ter que corrigir excessos do que ter que conviver com a escassez. E com a frieza. E eu percebo que muitos irmãos tradicionais eles estão tão preocupados com os excessos dos pentecostais, mas parece que a falta deles não incomoda. Eles não se incomodam com a escassez, eles não se incomodam com o que eles não têm. Eles estão incomodados porque quem tem está usando errado, mas eles não estão incomodados em não ter. Eu sempre digo para eles: então faz um favor para nós, vocês que são tão equilibrados, tão moderados, comecem a ter o mover de Deus no meio de vocês, comecem a fluir nos dons e nos ensinem como é fluir nos dons de uma forma moderada, porque Paulo ensinou aos coríntios, porque ele fluía nos dons. Agora, quem nem tem experiência com os dons, vai nos ensinar o quê? Começa a se preocupar um pouco mais com a ausência, né? Porque a Bíblia diz: buscai com zelo. Esses dias eu dei uma resposta para um teólogo na internet que falou assim: onde é que está na Bíblia para buscar o batismo com o Espírito Santo? Eu já disse que eu não ensino a buscar, eu ensino a receber. Mas eu fui na dele, eu falei assim: realmente não está escrito em nenhum lugar para buscar o batismo com o Espírito Santo, mas está escrito: buscai com zelo os dons espirituais. Por que você e a sua denominação não fazem isso? Verdade. Então eles não obedecem a palavra, não buscam os dons, e aí eles pegam a experiência. Porque qual é a experiência que a gente tem na igreja? É que a gente teve o avivamento no primeiro século da igreja, a igreja esfriou, os dons aparentemente foram diminuindo até quase que desaparecer. E aí foram restaurados aos poucos. E de uma forma mais evidente no avivamento da Rua Azusa. Mas até então, os irmãos tradicionais, quando eles olhavam para a história da igreja e eles percebiam que os dons ficaram lá atrás, qual foi a mentalidade deles? Vamos resgatar? Não. Vamos construir uma doutrina para justificar. Porque não existem os dons. Mas quantas doutrinas também não ficaram perdidas lá atrás? A justificação pela fé, por exemplo, Martim Lutero não resgatou? Por que ele não inventou uma doutrina? Não, a doutrina da justificação pela fé era só para aquela época também. Não! Foi perdido. Perdido por quê? Pela igreja. A igreja que apostatou. Então, a Bíblia diz qual é a validade dos dons espirituais. Os dons têm prazo de validade, sim.
1 aos Coríntios capítulo 1, Paulo diz: não vos falta nenhum dom, enquanto aguardam a manifestação de Jesus Cristo. Ou seja, os dons vão durar até Jesus voltar. Os dons, eles são para nós hoje, eles vêm para suprir a ausência, a presença física de Jesus. Então eu não tenho Jesus aqui fisicamente, mas eu tenho o Espírito Santo. Mas como que o Espírito Santo se torna real? E Jesus se torna real no meio da igreja? A Bíblia diz que a manifestação do Espírito é concedida. Então o Espírito, ele se manifesta. Então quando você está num culto onde você tem manifestação do Espírito, a Bíblia diz que o ímpio, quando entra e recebe uma profecia, ele se ajoelha e chora e reconhece: Deus está mesmo no meio de vós. Então Jesus não está presente fisicamente. Ele vai voltar um dia, mas enquanto ele não volta, a manifestação do Espírito é o que torna ele real para nós. É uma forma de consolar a igreja, edificar a igreja, até quando ele voltar não vai precisar mais, não vai precisar ninguém me entregar nada, porque eu vou estar diante dele, eu não vou precisar, ninguém vai ter que me edificar através de uma profecia, ninguém vai ter que edificar a igreja, porque a edificação da igreja já vai ter sido concluída. Então, por isso que Paulo diz no capítulo 13, havendo línguas cessarão, havendo profecias cessarão, havendo ciência. Engraçado que eles não dizem que a ciência cessou, né? A ciência continua, só as línguas e as profecias. Mas quando é? Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, a Bíblia nunca deixou prescrito que os dons tinham que durar 100 anos. É até Jesus voltar. Ah, mas por que acabou então? Acabou porque a responsabilidade não é do Espírito Santo. A responsabilidade é da igreja. Foi para a igreja que Paulo disse: buscai com zelo os dons espirituais. Foi para Timóteo que Paulo disse: reaviva o dom que há em ti. Então, se os dons foram morrendo, era responsabilidade da igreja reavivar. A igreja não fez isso, perdeu, Deus restaurou. E o que nós temos que fazer agora? Manter e fomentar ainda mais. Então, eles preferiram, os dons, né? Eles preferiram criar uma doutrina para justificar a ausência dos dons do que ouvir o que está escrito. Do que era para Martim Lutero, Calvino, esses homens reformadores, era para eles olharem para os dons e falar: vamos restaurar isso, vamos buscar, vamos jejuar, vamos orar, pedir para Deus trazer isso de volta para o nosso tempo. Mas não, eles preferiram criar uma doutrina que deixasse eles confortáveis na frieza. E é interessante que os dons também lá diz que é para edificação, por isso que tem muita igreja. O Randy Crack, ele gosta de falar que 10% de toda igreja tem uns dons de curar, né? Imagine só, 10, 15, 20% da igreja tem um dom de cura e tem muita gente doente. E Deus ia usar a própria igreja para curar fisicamente, emocionalmente. Mas muita gente continua doente porque os dons de cura, dom de fé, os outros dons não estão se manifestando. Em algumas igrejas, né? Não é todas, né? Algumas igrejas não deixam os dons se manifestar. E eu creio que esse oração em língua é uma chave fundamental para ativar, despertar os dons, que alguns já têm e não sabem, né? Começa a orar e Deus fala... Ó, na verdade, o Dave Robson, ele diz que ela é a linha divisória entre os que entram no poder e os que não entram. Aí ele manda a gente olhar para as igrejas. As igrejas que desprezam o dom de línguas também não têm os outros dons. A igreja que abraça o dom de línguas, por mais que não tenha entendimento, mas está lá os irmãos profetizando, o demônio manifesta e sai, tem cura. Por quê? Uma vez eu estava dando uma aula sobre dons e o Espírito Santo me falou algo na hora. Ele disse assim: se as primícias forem santas, todo o restante vai ser. Qual é o primeiro dom que a pessoa recebe? Da oração em línguas? Falar em línguas. Então, o falar em línguas é as primícias dos dons espirituais. Se a primeira parte do sobrenatural que Deus está te dando você rejeita, se você não é fiel no pouco, você não vai ter o muito. Então, se você não for humilde o suficiente para receber um dom tão simples como esse, você não é digno de operar nos demais. Quem despreza um dom do Espírito está desprezando o próprio Espírito. Por isso que aí às vezes aparece alguém na live e fala assim para mim: ah, mas Paulo disse que é melhor profetizar do que falar em línguas. Realmente, na igreja é.
o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Mas você já viu alguém que profetiza que também não fala em línguas? Não, tem. E ele? Aí eu pergunto para essa pessoa sempre, e você? Tá profetizando? Você veio falar isso para mim, mas você profetiza? Então você percebe que quem fala em línguas é quem também profetiza, é quem também vai ter os outros dons para edificar os demais irmãos. Então orar em línguas não é um egoísmo de quem só está preocupado em se edificar. Não, eu me edifico para edificar os meus irmãos. É a mesma tolice de alguém dizer assim, ajudar o próximo é mais importante do que ganhar dinheiro. Oxe, mas se tu não ganhar dinheiro, tu vai ajudar quem, rapaz? Não tem como, né? Cuidar da família é mais importante do que trabalhar, mas se tu não trabalhar, tu vai cuidar da tua família como? Então eu preciso me edificar primeiro, para depois ter o que edificar os irmãos. Com certeza. Você até falou naquele programa, e também vi que tem uma mensagem no seu canal, que você disse que a oração em línguas é uma carta na manga. Por quê? Uma carta na manga. Como eu falei no outro, né? O Podercast, essa expressão nasceu no ano de 2005, quando eu estava lá, naquele tempo que eu descobri a oração em línguas e comecei a praticar mesmo. Então eu ficava ali em casa orando em línguas e aquela alegria por dentro vinha no meu coração. E quando as coisas começaram a acontecer, eu tive essa sensação, essa impressão, e eu me lembro, o meu sentimento para Deus era, Senhor, o Senhor tinha uma carta na manga e eu acabo de descobrir. Então, essa expressão nasceu daí. Mas olha que interessante, pastor Ariston. Eu nunca fui buscar, porque a gente fala essa frase, né? É uma frase comum, popular, né? Então a gente fala e a gente até entende o que ela significa. Mas eu fui dar uma olhada agora há pouco no Google, para ver como o Google define isso. E eu acho que ele define exatamente como eu gostaria, ou na verdade, a expressão que eu queria falar para Deus. Então é mais ou menos assim, ó. Essa expressão, no caso, uma carta na manga, né? Essa expressão tem origem em um jogo bem interessante, o pôquer. Eu nunca joguei, né? Mas é o que está dizendo aqui. Nele, a carta de maior valor é o as. E se você tiver um escondido na manga, é pouco provável que seu adversário tenha alguma chance. Agora tem mais. Essa expressão é amplamente usada e conhecida e significa ter uma vantagem escondida de seus competidores, cara. Olha que extraordinário. Ter uma vantagem escondida de seus competidores. No nosso caso, o diabo, sua corte, seus demônios e tal. Então, assim, a expressão carta na manga, isso é extraordinário para mim. Olha como o Google define isso. E era isso que eu sentia, pastor. Era isso que eu sentia. Tipo, Senhor, o Senhor tinha uma carta na manga e eu acabo de descobrir ela. Então, para mim, foi sensacional. Então, veio daí essa expressão carta na manga. Então, tem uma vantagem, né? Algo sobrenatural. E que nós descobrimos, pastor, uma pergunta. Essa oração em línguas, que essa carta na manga, é uma forma de receber o poder de Deus? Uma das coisas que acontece, e acontece muito, é receber o poder de Deus. Olha, tanto por experiência própria que eu tenho vivido nos últimos 19 anos, quanto na própria palavra de Deus, é bem claro isso. Então, vamos lá. Em Efésios, capítulo 18 e 19, não, capítulo 5, versículo 18 e 19, diz, né, enchei-vos do Espírito. Né? Ali está falando, enchei-vos do Espírito. E é interessante que se a gente acompanhar a leitura do texto, ele vai mostrar como. Ele diz, enchei-vos do Espírito falando, né? Falando entre vós. Então, enchei-vos do Espírito falando. E se nós prestarmos atenção nisso, nós vamos ficar sempre cheios. Porque a definição original do texto quer dizer, continue sempre sendo cheio do Espírito. Então, se a gente continuar falando, pastor, a gente vai ficar sempre cheio do Espírito. E ficar cheio do Espírito é ficar cheio do poder do Espírito, que é a unção do Espírito. Então, a sua pergunta, né? Acontece isso. Quando você ora em outras línguas, você fica cheio. Eu tenho experimentado isso. Eu tenho experimentado de estar em casa
por muitas horas orando em outras línguas e muitas vezes nem sentindo em casa. Muitas vezes, muitas outras sentindo sim, mas muitas vezes nem sentindo, pastor. E quando eu vou para o meu culto, quando eu vou para pregar, aquele poder vem. Agora, eu tenho experimentado também de muitas vezes eu estar orando em outras línguas, a unção chega lá no quarto e eu fico com ela o dia todo. Quando eu vou para o culto, ela só aumenta, porque a junção do corpo de Cristo cantando, adorando, louvando a Deus, reunida no mesmo lugar, faz com que a unção aumente. Então, aquela unção que eu chego na igreja, né, ela sempre aumenta mais. E aí eu subo para pregar e vem aquela unção para pregar, e aí é uma coisa maravilhosa isso, né? Então, certamente que acontece isso. Experiência, eu fui tendo experiência muito rápido. Você entendeu? Muito rápido. E depois, de repente, o Irineu fala assim que orou 1 ano e 8 meses, ele começou a se trancar nos períodos de manhã, e depois da 1 da tarde ele saía para trabalhar. Ele tinha um mercadinho, um hortifruti lá, e ele decidiu tirar a manhã toda para orar de 6 a 8 horas em línguas. E ele saiu para trabalhar. Depois de 1 ano e meio, ele começou a fazer umas reuniões em Maracaju com alguns irmãos, algumas pessoas começaram a ser curadas, alguns começaram a cair no poder, e Deus trouxe ele para Campo Grande, e os pastores começaram a convidar ele para pregar, e milagre, ele foi para Bolívia. Eu falei, não, se ele orou 6 horas e 1 ano e meio Deus fez isso, eu vou orar 10 e Deus vai fazer mais rápido. Aquela inocência, né? Sabe, aquela sede. Se esse é o caminho, então eu vou. E eu comecei. E aí, Você fez o alvo de orar 10 horas todo dia? eu fiz o alvo de orar de 6 a 8. E tudo coincidiu já nos meus 17 para 18 anos. Entendeu? 17 para 18 anos. Qual que é essa fase do homem? Alistamento militar. Nesse período de alistamento, eu já tinha saído do supermercado. Foi quando eu conheci essas verdades, eu não consegui emprego. Ninguém lá queria contratar alguém que ainda estava em fase de alistamento. Você se alista e você tem que esperar 1 ano para saber se você vai servir ou não. Naquela época eles tinham medo de contratar a pessoa trabalhar e não pode mandar embora, depois que for servir, se fosse servir, né? Não tinha isso naquela época? Tinha. Você Aí, acredita? aí, quando tinha 17 anos, eles não queriam pegar, não. Meu irmão, você acredita que até isso o Espírito Santo preparou para mim? Já falaram assim, ó, você vai ter o tempo só para 1 ano. buscar. 1 ano. E dentro você de conseguiu casa. fazer 1 ano de oração em línguas? 1 6 ano. a 8 horas 6 todo a dia? 8 horas. Teve dias da gente orar 12. Por quê? Aí, Mas quando você estava orando nesse período, uma dúvida, que você fez o propósito 6 a 8 horas, ninguém mais te tirou, não veio mais dúvida. Ah, isso é errado, isso não está servindo para nada. Não veio essa dúvida. eu nunca mais apareci na presbiteriana. Não consegui. Entendeu? Eu me envolvi com os irmãos da recuperação, né? Eles tinham um ministério de evangelismo. Não era uma igreja, eles não eram uma igreja. Era um centro de reabilitação. E aqueles que já tinham passado pelo processo, já tinham se recuperado, eles agora se tornavam evangelistas para ir nas bocas, nas ruas e evangelizar outros. E qual que era o princípio que o pastor e o líder lá da recuperação aplicou? O pastor Manuel. A prática da oração em línguas. Ele pegou a experiência de uma missionária na China do livro Caça ao Dragão. Caça o Dragão, muito bom esse livro. Caça ao Dragão. Ela percebeu que pelo fato dos líderes de gangue receber o batismo com o Espírito Santo e começar a orar muito em línguas, eles eram libertos das drogas instantaneamente. Ela começou a ser intencional. Aconteceu acaso, ela não foi intencional, e aí ela percebeu. Foi vendo a experiência, falou, opa, isso aqui é uma chave. Isso. Peraí, o que não ora em línguas tem mais dificuldade para sair da abstinência. O que está orando muito, com 1 semana, 15 dias, o cara já está livre. Então ela percebeu, tem alguma coisa nesse negócio. Joss Prince fala dessa missionária, que ele também foi muito inspirado por ela, né? Você vê como que foi um tempo cronológico que Deus estava despertando no mundo todo várias pessoas com esse mesmo princípio. Dave Hobbs nos Estados Unidos, a irmã na China, depois fiquei sabendo, o Hudson Taylor também na China, teve também essa experiência com as línguas, John Wesley. Só que por falta dessa conexão global, esses ensinos ficavam ali regional, o mover ficava regional. Ou até a luta da religiosidade, né? Até hoje, Oposição. Oposição. Até hoje, quando nós vamos ensinar a falar sobre esse assunto, há uma luta na igreja. E as igrejas pentecostais que têm um dom de línguas, a maioria fala em línguas, mas não ensina sobre línguas.
Mas aí você conheceu o David Robson? Você ficou um ano orando e não ficou com vontade de conhecer o David Robson, Irineu? Morria de vontade de conhecer o Irineu. O Irineu, eu tenho uma gratidão muito grande pela vida do pastor Você falou, eu Irineu. tenho que participar desse seminário, que você sabia que ele tinha um seminário. Sim, eu fiquei mais assim, porque eu falei, pô, o Irineu é brasileiro, mora no Brasil. O Dave é esse pastor, É, outro você pastor falou, americano, tá muito mais distante. mais fácil conhecer esse Coitado de mim, um moço que não tem nem dinheiro direito aqui no interior de São Paulo, não tem nem aeroporto, né? Mas quando eu descobri que era do Mato Grosso do Sul, aí eu falei, não, eu quero ir. É E perto, né? É perto não. esse pastor da recuperação, ele já tinha ido e levado 15 jovens que foram libertos das drogas no seminário Andando no Poder em 2000. E ele fez uma... O que o Irineu... Ele falou que trabalhava com recuperação, o que o Irineu fazia? O Irineu doava as inscrições e arrumava lugar para eles ficarem em Campo Grande. Ah, legal. O Irineu sempre foi um cara que investiu em quem tinha sede de Deus. Quando o pastor contou para o Irineu, ó, tá aqui, ó, tudo liberto, através da prática da oração em línguas, né, através do ensino do Dave, o Irineu falou, aleluia. Não, o que você precisar, pastor, traga eles aqui pro evento, porque era caro, tinha inscrição, tinha hotel, né? Ele fazia no Palácio Popular da Cultura de Campo Grande, chique o teatro lá, vinha Sanrim, na época o irmão do Benihim ministrava, o Dave era um dos principais ministrantes, né? O Irineu trazia pessoal da África. Aí, esse pastor falou para mim, eu já fui em 2, eu falei, nossa, eu quero ir no próximo. Aí teve o próximo. Me preparei tudo para ir. Eu fui. O Dave foi anunciado no folheto. Foi em 2001 para 2002. O Irineu anunciou o Dave no folheto e o Dave não foi, não pôde ir nesse Andando no Poder. Quem foi? Foi o David Quillan, Danduque, missionário Danduque, né? E um missionário cubano. Pensa num cara cheio da unção de Deus, aquele cubano que o Irineu conheceu. O Irineu, no primeiro dia, ele pediu desculpa para as pessoas. O Dave, aconteceu, um amigo dele faleceu repentinamente. E ele era um amigão mesmo do Dave de ministério. E o Dave se sentiu compadecido em cumprir a agenda desse amigo no lugar dele. E ele pediu para o Irineu liberar ele, né, para não estar na conferência. O Dave foi dar um apoio para a família desse amigo dele, né? Aí ele contou, ó, me perdoe, eu sei que muitos vieram por causa do pastor Dave Robertson, ele falou. Ele não vai poder vir, aconteceu um problema com um amigo dele, ele teve que socorrer. Agora, eu vou falar um negócio pra vocês, irmãos. Não vem atrás de homem, não, vocês têm que vir atrás do Espírito Santo. Né? Ele deu uma falada assim, ele estava meio chateado. E eu fiquei, sabe aquela bexiga, mano, rapaz, eu vou agora ver a ministração do Dave. Os irmãos da recuperação... Você criou expectativa, né? Criei. Tem um irmão lá na recuperação que ele era traficante. Nesse seminário de 2001, o Dave chamou ele lá na frente e profetizou. Ele falou assim, eu vi uma grande mão vindo sobre você. Deus vai te levar em ribeirinhos, lugares onde outros não querem ir. E eu vi mortos sendo ressuscitados, cura, milagre, criativo. E você tem muita sede de Deus. Você sabe do que eu estou falando. Aí orou pro cara, Jesus, o cara, pá. O irmão era traficante, cara. Aí, os caras contando tudo isso, eu falei, não, eu vou lá, quem sabe eu vou lá, o Dave vai falar alguma coisa de mim, né? Todo mundo tem essa expectativa. Cheguei lá, o Dave não vai. Pensa na frustração. Mas, eu também estava realizando um sonho. Que conheceu o Irineu. Está numa ministração, rapaz, é o último dia que o Irineu pregou. Eu lembro até hoje a ministração. O tempo da visitação de Deus. Que palavra profética. Ele ia chamando os pastores lá em cima, os pastores iam caindo antes de chegar na plataforma. Ele ia caindo já, antes de chegar na plataforma. Ia caindo. Eu fui tentar ir, pluf. Aí eu levantei, falei, não, eu quero que ele olhe para mim. Eu levantei, me rastejei, cheguei na plataforma. Toca! Eu fui embora carregado aquele dia. E o David Quillan ministrou 3 reuniões. O que foi aquilo também? Junto com o africano. O David Quillan, naquela época, ele estava no auge mesmo do ministério, uma santidade. Aí eu tive essa experiência com o pastor Irineu, ele tomando um cafezinho lá, eu cheguei e falei, pastor Irineu, eu ouvi as suas fitas sobre adoração, sobre oração no Espírito Santo, sobre a visão celestial. Pastor, eu quero ser igual você, pastor. Aí ele virou para mim e falou, aleluia, irmão, eu creio, um dia você vai estar pregando aqui. Aí eu, amém? Aí eu
Cheguei nos irmãos e falei, rapaz, ele falou que eu vou pregar não dando poder. Um dia ele profetizou. O Irineu, ele era muito assim, ele dava atenção, né? Aí ele tocou em mim e falou, amém, jovem. Continua, só continua, meu irmão. Deus ainda vai te usar muito. Ah, já era um sonho estar ali, né? Imagina Receber a palavra. conversando com o tio, né? Com o Irineu. Voltamos para Andradina, pastoraço. Voltava que parecia que o carro que eu fui com os irmãos não estava nem tocando no chão. Sabe quanto parece que não está tocando? Voando. Nós recebemos um gás para mais 6 meses orando em línguas, na mata. Nós fazíamos muita vigília na mata. Igual foi se eu estava sem trabalho, né? Tinha um sítio perto da casa da minha mãe, que eu fiz até um vídeo, tá no YouTube, né? A minha trajetória. Eu fiz um videozinho no caminhozinho do sítio, que eram uns pés de manga e pé de goiaba. Eu armava a rede ali, 8, 9 horas da manhã, com a garrafa de água de 2 litros, com o Novo Testamento, as fitinhas do Dave, o Walkman, pilha reserva. Gente, era pilha, viu? Gastava um dinheiro com pilha, falava, mãe, compra mais pilha para mim, mãe, da Duracell. Esse era o meu arsenal. Garrafa de água, o Walkman, o arsenal de fita do Irineu, do Bernardo, do Dave, né? O Dave ali sobre oração em línguas, andando no poder. Aí eu fui tirando cópia para mim, eu fui tendo meu próprio arsenal. Teve fita que eu ouvi 10 vezes, aquela paz de Deus do Dave, 10 vezes. Ficava lá orando em línguas. Orando em língua, olhando para o céu, olhando para as vacas. Mas de vez em quando passavam uns pensamentos. Você está jogando a sua vida fora. Tá perdendo tempo, não tá valendo a pena. Tem gente que está na faculdade, tem gente que está trabalhando. Seus amigos estão trabalhando. Você está fazendo o quê aqui? Que nem um bicho no meio do mato. Que nem louco. Que nem louco. Ô, pastor, eu tinha prazer de ir sozinho. Eu ia de dia, né? É cidade pequena, não tem perigo. Tinha uns irmãos que falavam, eu quero ir orar com você. Eu falava, não, eu quero sozinho. Por quê? Eu falava, eu quero fazer igual o Irineu e Dave. O Dave falava que se separava perto de um córrego, né? Armava um lençol no chão, deitava lá e ficava. Ô, colheu barabaxere, cantarabá, 2, 3. Ele ficava chutando pedra, jogando pedra no lago, orando em línguas. Eu falei, não, eu quero fazer igual os homens. Às vezes as Não quero pessoas. nem companhia, para não ter, às vezes perde o foco, né? Às vezes as pessoas vão, elas não têm a mesma fome e diligência e te tira. Porque a gente ia com um propósito determinado. Não, eu não saio daqui antes das 5 da tarde. Aí você vai com o irmão daqui a pouco começa a conversar, fica com a alma agitada, vamos embora. Te atrapalha. Eu entendi que era um momento, eu e o Espírito Santo. Eu peguei muito ao pé da letra. A escola do Espírito Santo. É só eu e o Espírito Santo. Mas você ainda ficou naquela expectativa de ver o irmão David? Fiquei. Aí passou-se uns anos, né? Passou-se o tempo. Quanto tempo ficou nisso? Uns 2 anos? Não mais. Isso, eu fui no seminário de 2002, no Andando Poder que o Dave não veio. Mas assim, da oração em línguas, várias horas, ficou o quê? 1 ano, 2 anos? Eu fiquei 1 ano. 1 ano. Aí depois comecei a trabalhar com vendas, né? Tal, eu tirei minha carta. Aí Deus vai te dando, né? Tira daquele período. Aí eu tentei continuar 4 horas. Chegava do trabalho, ia para o fundo de casa, armava uma rede, tinha um quintal no fundo da casa da minha mãe, solteiro, né? Chegava do trabalho e ficava lá até 11 horas da noite. Eu decidi não fazer faculdade, porque o Espírito Santo tinha já me dado visão sobre chamado. Eu tive visão aberta na cama, eu pregando no estádio lotado, e eu acordando debaixo daquela unção, na beliche, lá no meu quarto. Durante esse 1 ano, o Espírito Santo ministrou, falou muita coisa. Falou que era chamado para o ministério. E durante esse 1 ano, de vez em quando, eu saía nos evangelismos com os irmãos lá da recuperação. Eu vi tanta coisa, orando por travesti, o cara queimando toda a roupa ali, decidindo mudar de vida, drogado, entrar em boca de fumo. O cara lá usando crack lá e indo para lá com 1 semana. O cara, aquele jovem já bonito, já aquela feição de drogado. Eu vi muita experiência poderosa nessa época. E a galera era muito de orar no mato, era muito de oração, muito orar e evangelismo. E Deus me treinou no evangelho naquela época. Eu saía nas ruas de Andradina, pregando também. Fiquei um tempo recluso, mas depois eu adicionei, como eu não trabalhava, né, jovem, orava bastante, mas também um tempo você não aguenta, você quer sair ministrando. Aí vamos dizer, você se enche e depois quer distribuir. E desde dos primeiros meses, o Espírito Santo me deu muita facilidade para ministrar a oração em outras línguas. O pastor da recuperação, ele me treinou assim. Ele falou, eu vi que você tem um dom, irmão. Taca a mão aí. Eu falei, como assim? Taca a mão.
E eu Pra comecei orar para as pessoas ser cheias. a ser cheia. Ser cheia e falar em línguas. Era instantâneo, na rua, do jeito que tava. A gente evangelizava ali e tal, colocava a mão, a pessoa recebia Jesus e já... Eu mais outro irmão tinha essa facilidade, outros não tinham, né? Foi uma unção que Deus deu, já desde lá. E aí eu já... Até hoje ministro, né? Naquela época eu andava com a mão assim, pastor, pronto para pôr na testa. Não, a gente era empolgado, hein? Não deixava escapar um. Meus primos, quem orou pelo meu irmão fui eu. Depois, nesse período que eu estava um ano orando, é muito importante os irmãos saberem, mas você ficou só orando? Não, nesse um ano, muita coisa aconteceu na minha casa. É que você está orando e Deus já está transformando. Tanto que a família depois, não sei se foi nesse um ano, mas Foi. todos foi se convertendo. Foi nesse lapso de um ano. Minha mãe viu a mudança em mim e ela pediu oração. Eu chamei os irmãos da recuperação. Um contou o testemunho, o outro contou o testemunho, foi contando testemunho. Aí eu falei, mãe, você viu aí como que Deus transforma? Ela falou, eu quero. Minha mãe estava com depressão. Oração em língua, né, irmãos? Ela é uma chave, né? É um fundamento para quem quer andar e acessar a mente de Deus, a mente sobrenatural do Espírito. Por quê? Porque todos os nossos heróis da fé, né, que andaram em milagres, oraram por cura, viram manifestações sobrenaturais, têm testemunhos extraordinários em Deus, vou dizer que 90% orava em língua. O próprio John D. Lake, né, o pai da cura, ele fala que após ele ser batizado e entender o batismo, o que eles entendiam, né, o batismo no Espírito Santo com o dom de línguas, ele fala que o ministério dele avançou de uma forma assim que se ele tivesse uma unção de 50 homens. E ele fala que à noite ele orava muito em línguas. O F.F. Bosworth, não sei se o pastor sabe, ele orava em língua o dia todo e na madrugada o Espírito tirava o sono dele e era na madrugada que ele escrevia os sermões dele. O F.F. Bosworth. Não sabia dele. É. E o próprio Paulo da Bíblia fala, eu oro mais para Falo mais línguas do que vocês. Então os grandes homens de Deus... Não, aí vai ter gente que falar, não, ele falava em línguas normais. Se Não. ele fosse falar em línguas normais, ele jamais iria entrar Ia falar que estava orando. Ali ele fala de oração, né? oração com ali. Aí ele fizeram uma campanha de início de ano, 12 dias para um dia para cada mês do ano. Mês do ano. E eu participei daquela campanha, era num horário diferente que eu ia para a igreja, porque era durante a semana, eu só ia de domingo. Então, eu saía do trabalho um pouco mais tarde e ia para a igreja. E nesse percurso, eu ouvi uma rádio lá evangélica e começou a falar um homem americano com uma tradutora e ele falava algo muito diferente. Falei, eu errei a rádio? Esse homem não é crente, ele fala diferente. Ai, meu Deus, será que esse homem é de Deus? Fiquei um pouco de medo até, porque ele saía dos padrões religiosos e falava com muita mansidão, com muito amor, e de repente ele parava e falava em línguas, ele me tocava e eu chorava, começava a chorar. Falei, meu Deus, quem que é esse homem? Escutando a rádio. Escutando a rádio, indo para a campanha. Só que não dava para eu achar o nome dele. Porque na hora que eu ia escrever, não tinha como escrever ali, eu perdia quem que era o homem, não conseguia. Aí, quando acabou a campanha, eu passei a ouvir. Aí, o horário, né, descobri que era o pastor Dave Robertson, né? E aí, pelo anúncio da rádio, comecei a ouvir ele todos os dias, pelo anúncio da rádio, falaram que ia ter uma conferência, falaram que tinha um ministério no Brasil dele, em Alphaville. E aí eu procurei na internet e eu fiquei lá na igreja que eu estava ouvindo esses ensinos pela internet, né? De vida no Espírito, andar no poder de Deus. E aquilo começou a fazer muito sentido para mim. Aquilo você falou, aí encontrou a resposta. Aí eu comecei a achar que as coisas eram coerentes. Aí eu comecei a achar coerência nesse caminho. E é interessante, a pastora, ele fala, o David, quem conhece, ele ensina sobre a oração em língua, ensina muitas coisas. Aí quando você entendeu esse ensino sobre a oração em língua, você queria receber. Até conta como você recebeu, porque muita gente acha que tem que ser assim, algo especial. É claro que é algo especial, mas é uma coisa simples, né? Que Deus quer dar, é um presente. Que a gente tem que compreender que o batismo do Espírito Santo, ele vem por causa de uma condição que é o novo nascimento. Não há nada que nós possamos fazer para receber o Espírito Santo. A gente recebe. Por que Jesus falou assim, olha, o maior profeta de todos é João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Por quê? Porque João Batista não tinha o Espírito nascido de novo, porque Jesus não tinha morrido, se entregado na cruz e dado a salvação para a raça humana.
Mas depois que nós recebemos a salvação, vem contido nessa natureza nova todas as coisas celestiais. E o batismo no Espírito Santo é uma dessas coisas. Então não depende de eu me santificar para receber, depende da condição de nascida de novo para receber. Né? Porque quem nos santifica é o Espírito Santo. A lei veio para isso, para mostrar que por mais que as pessoas fizessem correto, elas não podiam se santificar. Por mais que nós nos esforçássemos para sermos certos, isso não traz santificação. Ah, mas eu faço coisas boas, eu faço obras boas, eu sou excelente, eu dou tudo. Sim, a sua recompensa você vai ter na terra, porque é uma lei do retorno. Mas isso não tem nada a ver com santificação. Por isso que até a pior pessoa, a pior pessoa que fez as piores coisas, na hora da morte, ela aceitar Jesus como Salvador, o espírito dela nasceu de novo, ela vai para o céu. E é isso que a religião não aceita. A religião não aceita que uma pessoa sem obras boas possa ter Deus, porque ela vincula Deus com obras. Não vincula Deus com o sangue de Jesus Cristo. Essa que é a questão. Né? Então eu comecei a ouvir esses ensinos pela internet, e aí um dia eu ouvi estava ouvindo um culto e fui confrontada, que a menina disse assim, ela estava pregando naquele site lá. Era um membro da igreja, né? Essa moça Fabiola, que foi minha madrinha de casamento depois, coincidentemente. Ela estava pregando, aí teve uma oportunidade de pregar, e ela falou que ela estava tomando banho orando em línguas. Eu fiquei horrorizada, eu falei, não, agora para mim já foi demais. Esse pessoal não tem respeito, estava nu, falando com Deus, que falta de respeito. Eu vou ligar nessa igreja. Eu vou ligar e eu vou falar esse absurdo. E olha, eu liguei. Peguei o telefone lá no trabalho, eu tinha uma sala só minha, né? Porta fechada, liguei. Olha, eu estou ligando porque eu estava assistindo um culto, só que na hora que a pastora atendeu, eu já baixei a bola, eu fiquei com vergonha, entendeu? De confrontar. A mesma que falou? Não, foi não, a pastora. Não, aquela era uma membro, né? Sim. A Fabiola. Aí a pastora que atendeu, né? É do escritório dela, queria falar com a pastora e tal, e aí ela atendeu. Aí eu fiquei inibida, né, de confrontar. Aí eu disse assim, não, porque eu estava ouvindo um culto e eu achei diferente, né? Ela falou que estava tomando banho, orando em línguas. Ela, você já nasceu de novo? Porque eu não entendi o que era direito do novo nascimento. Mas como assim, pastor? Você aceitou Jesus? Aceitei. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Eu disse, não fui não, porque eu não... Mas por que você não foi? Quem te disse que você não foi? Eu disse, não, é que eu estou pouco tempo convertida, faz menos de um ano, e eu não tenho essa intimidade com Deus, e não tenho essa capacidade e nem esse grau de espiritualidade para ser batizada. Olha a minha mente. A religiosidade. A religiosidade, né? Quer dizer, você tem que ter uma condição, um grau para chegar. E eu falava assim, Espírito Santo, acho tão bonita essa língua que o pessoal fica falando aí, o dia que você me batizar, eu vou ficar orando sem parar. Eu falava assim com ele, né? Aí ela pegou e disse assim, não é assim não, Milena. O Espírito Santo que te santifica, você não pode se santificar, você precisa dele para andar, você não pode andar sozinha. Eu disse, Ela falou, você quer ser batizada agora? Eu falei, quero. Aí ela falou, então feche seus olhos, levanta as suas mãos, você está num lugar que você possa fazer isso? Eu falei, tô. Aí eu fiz assim, ela começou a orar para mim, e aí ela começou a orar, e eu tive uma visão assim, algo veio que nem umas coisinhas assim, amarelinhas assim, que nem uma nuvenzinha veio sobre a minha cabeça e caiu, mas tocou mesmo em mim, tocou em mim. A hora que tocou, eu chorei e comecei a falar em línguas. E eu disse, pastora, muito obrigada pelo que você fez por mim. Desliguei, eu disse assim para ela, um dia eu vou na sua igreja. Ela disse, tá bom. Eu desliguei o telefone e fiquei orando em línguas. Eu não queria parar. Quando eu vinha alguém, eu fazia assim, por que para me atrapalhar, que eu não quero perder, eu vou perder a língua. Ficava com medo de perder? Ficava com medo de perder. Eu falava, se saiu o dom de mim, aí eu não vou recuperar. Não quero. Eu, ai meu Deus, tomara que não saia. A pessoa me fala, já começava a falar em línguas baixinho assim. E fui. E não parava de orar em línguas. Eu fiquei direto, o máximo que eu podia. Eu acordava, minha boca já estava batendo já, orando em línguas. Foi muito, muito maravilhosa essa experiência. Você viu por telefone. Você pode receber aí ouvindo esse podcast aqui, né? Claro. Algo mas aí... Eu vou ter outra oportunidade de dizer isso, mas... Sabe, uma coisa, a oração em línguas e a leitura da palavra são gêmeas. A gente não pode desvincular. Não pode ficar, vou ficar orando em línguas. Sabe por quê? Porque nós temos alma. É muito importante a gente entender a divisão da alma e do espírito, né? A nossa alma, ela cria coisas. Por que às vezes não tem resultado uma coisa que falam para você que vai ter resultado? Porque é da alma. Porque quando é do Espírito Santo, ele honra com a palavra dele. Pode demorar o tempo que for. Vai ser o tempo de processo que for necessário.
mas vai acontecer. Muitas vezes, muitas coisas são feitas, propostas na igreja, às vezes estão sendo uma liderança do Espírito Santo para a igreja, e as pessoas ficam frustradas. Sai da alma. Sai da alma. Então, nós temos alma, nós temos poder de ter ideias e criar e falar que é Deus. Só porque nós temos Deus na nossa vida, nós achamos que é Deus, mas nós temos que ter o quê? O discernimento do Espírito Santo. E aí a palavra ajuda na questão da alma, né? A oração em línguas edifica o seu espírito e a palavra ajuda... Quebrar as fortalezas da alma. da alma. Quebrar as fortalezas da alma. Então, a gente tem Por que isso que aí tem que ser discernir o os que é do dois. Espírito. Tem que ser os dois. Se você só ora em línguas, você fala assim, eu tenho o Espírito Santo, só que está sem a palavra, está sem a liderança. Que a palavra é o nosso guia, se nós estamos corretos ou não. Eu já vi muita gente que ora em línguas, né, vamos falar, destruir casamento, que não é uma vontade de Deus. Mas se você estiver junto com a palavra, o Espírito Santo vai falar assim, a pessoa vai achar que, eu estou orando em línguas, tudo que eu fizer está santificado. Não é verdade. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus. A palavra, o Senhor ama a família. Ele valoriza, ele construiu. Ele nunca vai destruir uma família para construir outra. Então, assim, tem coisas que a gente precisa ter a liderança, né? Lógico, existem situações na vida da gente. O que eu estou falando não é um julgamento, mas é um exemplo de que nós precisamos da Bíblia, ler muito a Bíblia. E a gente vê pouco os pastores ensinando, às vezes, isso na igreja, né? É uma proteção para nós a Bíblia. Comecei, por exemplo, ela ensinava bastante sobre confissão da palavra. Aquilo fez muito sentido para mim. Então, eu precisava de um emprego novo. Eu estava muito deprimida onde eu trabalhava, eu sentia que era um cativeiro, eu ganhava mal, era um lugar que eu não queria estar, eu não me sentia bem lá dentro, e a única saída para mim era Deus. Eu já tinha mandado currículo, Deus, se você não fizer, ninguém vai fazer, porque está travado. Eu sentia que era que nem eu tivesse uma vida escrava que eu não queria que fosse a minha vida daquela forma. E ela falava sobre confissão da palavra. E ela falou, pega um versículo, que Deus te der, vai buscando aí para Deus te dar um versículo. A hora que ele te der esse versículo, você fica falando ele. É só você ficar falando, porque a palavra por si só tem poder para trazer transformação. Aí eu peguei um versículo que diz, o exilado cativo depressa será solto, em Isaías. Não morrerá na caverna e não lhe faltará o pão. Falei, pronto, é a condição que eu estou vivendo. Estou cativa. E eu tenho medo de sair daqui e de me faltar o pão. Mas Deus falou que não vai me faltar o pão. E eu ficava meia hora indo para o trabalho, dirigindo, meia hora voltando. Uma hora por dia orando em línguas. Confessando a palavra. Confessando a palavra. Confessando. No trabalho eu ficava orando em línguas. Ia almoçar, ia confessando. Aí o inimigo começou a me atacar. E eu comecei a ter pela primeira vez discernimento espiritual. O que era o diabo falando e o que era Deus, o que era eu. Eu subia a rua para ir almoçar, confessando, e ele falava, como que você vai sair daqui? Você nunca vai sair daqui. Você não tem para onde ir. Como ninguém nem viu seu currículo? Aí Deus falava assim. Era que nem aquela coisa de criança mesmo, um falando daqui, outro aqui. O diabinho e o anjinho. O diabinho e o anjinho. Aí Deus falava assim, continua falando a palavra. Imagina como tem que ser esse lugar. Aí eu pegava e ficava falando, Senhor, eu quero trabalhar num prédio assim, todo de vidro, num lugar muito bom, num bairro muito bom, quero gente jovem, todo mundo muito bem vestido. Ele falava, então, visualiza e confessa a palavra. E eu ficava com aquela visão e lançando a palavra. Aí, passados 8 meses, me ligou um amigo, olha, o que você faz mesmo? Aí eu falei, ele disse, talvez tenha uma oportunidade aqui no meu trabalho, mas eu não sei, vou conseguir uma entrevista para você. E eu confessando. Aí ele disse assim, poxa, Deus, ele não me ligou, como que vai ser isso? Eu liguei para ele, e aí? Ele falou, ainda nada, no meu chefe, essa conversa, meu Deus, essa é uma oportunidade. Aí um dia ele me ligou, tá marcada a entrevista, vem semana que vem em tal hora. Aí eu fui, peguei um táxi, cheguei lá. Quando eu cheguei lá, que eu desci na frente do prédio, todo de vidro, na Vila Olímpia, o metro quadrado mais caro de São Paulo, só gente nova, bem vestida. Eu falei, aqui eu vou trabalhar. Que você tinha confessado. Que eu tinha confessado. Fiquei 11 anos naquela empresa e me tornei diretora da empresa. Cheguei ao cargo de diretoria da empresa. Diretora da empresa. Da empresa. Me tornei já diretora. Veio com... Você até falou numa live que fez com o Grace que... Você fala que quase tudo foi através dessa chave da confissão. É que assim, olha, a Bíblia, né? Ela é um livro de mistérios. A Bíblia é um completo tão maravilhoso. E como que eu entendo isso da confissão? A confissão, ela teve tanto impacto porque a oração em línguas, como é um dom de revelação, um dom do próprio Espírito Santo, e ele te ajuda a compreender a palavra. À medida que você ora em línguas, lê a palavra e tem a revelação da verdade, e ela se torna verdade para você, a confissão faz efeito. Entra aí.
Que aí Entende? tá o espírito. Porque o seu espírito já está crendo na palavra. Já Então tá você crendo. agarra aquela palavra e não solta. Ela fica inegociável. Quando ela se torna inegociável, você recebeu um milagre. É que a dificuldade, um dia eu estava trazendo uma palavra na igreja, isso, a dificuldade é crer no coração que Jesus disse. Se você disser e crer, vai acontecer. Aí eu acho que a oração em línguas ajuda a sair essa dúvida, o espírito de incredulidade, medo, ansiedade que está dentro de você. O Espírito Santo não é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Ele nos convence da palavra. Quando você ora em língua, você está em comunhão com o Espírito Santo. Então, ele está você está íntima. Eu estou íntima dele. Quando eu leio a palavra, ele me revela aquela palavra, ele me convence da verdade. E quando ela se torna verdade para mim, eu recebi um milagre. Mas tem umas perguntas. É uma dúvida não. Tem pastores que têm visões diferentes, pastores até ungidos, pastores que é muito usado por Deus, mas que hoje estão se falando muito isso, que o batismo... Aqui no começo do século teve uma briga... Qual era a evidência do batismo do Espírito Santo? Aí muitos estão falando que a evidência é isso, é aquilo, mas qual é a evidência do batismo do Espírito Santo? Nós falamos no começo do batismo. Qual é a evidência? Esse tema ele já é mais delicado, porque já não é o nós e eles lá, né? Aqui a gente já está falando de pessoas que são do nosso meio. Dos renovados. Pessoas que nós até respeitamos, né? Ministros respeitados, usados por Deus em curas e milagres, mas que defendem um batismo com o Espírito Santo não necessariamente evidenciado pelo falar em línguas. E eu não creio nisso. Eu creio veementemente que tem gente que vai pensar isso porque confunde o ser habitado pelo Espírito Santo, aquela pergunta que a gente respondeu logo no início. Eu sou batizado com o Espírito Santo porque eu sou batizado com o Espírito Santo desde que eu me converti. Isso daí é um outro entendimento. Mas até os que creem na experiência do batismo, que é diferente de já ser nascido de novo, ter o Espírito Santo, esses vão defender que não necessariamente tem que ter evidência do falar em línguas. Só que assim, eles só conseguem falar sobre isso à luz de experiências, nunca à luz da Bíblia. Nunca à luz das... Quando a gente vai para a Escritura, não tem jeito. Não tem texto. Você começa aqui em Atos capítulo 2, quando Pedro ele está... Deixa eu abrir aqui, tirar essa Bíblia grega aqui, que ela é meio complicada de achar os textos. Pedro, quando ele está explicando o que aconteceu ali em Atos 2, ele diz o seguinte, ó, Atos 2, versículo 33, Atos 2, 33. Diz assim, falando de Jesus: exaltado à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vedes e ouves. Derramou isto o quê? A promessa do Pai. O que é a promessa do Pai? O batismo com o Espírito Santo. Jesus falou no capítulo 1, envio sobre vós a promessa do Pai que de mim ouvistes. Sereis batizados com o Espírito Santo. Então, a promessa do Pai aqui é o batismo. Pedro está dizendo que o batismo é isto que vedes e ouves. Então, primeira coisa, não existe batismo invisível e inaudível. Eu fui batizado com o Espírito Santo, mas não falo em línguas. Não foi. E alguns talvez o Espírito Santo tentou te batizar, talvez você sentiu uma unção. Eu vou falar isso. A pessoa caiu, sentiu aquele fogo, eletricidade. Não, ela recebeu uma unção. Até uma pessoa que já é batizada com o Espírito Santo pode receber uma unção. Ela não está sendo batizada com o Espírito Santo ali. Ela foi batizada quando ela foi batizada. Sim. Ela está recebendo uma unção, um toque. Mas o batismo com o Espírito Santo, Pedro está associando ao que pode ser visto e ouvido ali. Derramou isto que agora vedes e ouves. O que eles estavam vendo e ouvindo? As línguas. Então, batismo com o Espírito Santo, Pedro está dizendo, é isto que agora vedes e ouves. Tanto é que quando tem o derramamento do Espírito Santo lá em Atos 10, na casa de Cornélio, o fato deles estarem falando em línguas foi o que comprovou para os judeus que eles estavam sendo batizados com o Espírito Santo. Igualmente nós no início, eles disseram.
Aí, a ponto de Pedro dizer, quem pode negar a água a estes que, assim como nós, receberam o dom do Espírito Santo? Assim como ele está falando de quê? Do mesmo jeito. O que foi visto e ouvido lá em Atos 2, foi visto e ouvido aqui. Eu ministro o batismo com o Espírito Santo e ajudo pessoas a receber o batismo com o Espírito Santo há 16 anos. Desde que eu recebi o meu batismo com o Espírito Santo, logo em seguida eu já comecei a ajudar pessoas a receber. Sempre com evidência de falar em línguas. Sempre com evidência de falar em línguas. Pode ser uma pessoa, pode ser 2 pessoas, pode ser um grupo grande de pessoas. Todas vão falar em línguas. Já chegou pessoas para você, pastor, já recebi o batismo, mas não fala em línguas. Então, eu vou ter muito cuidado para não ofender essa pessoa, não vou falar de uma forma... Mas já chegou? Já não aconteceu? Muito. Vou tentar não ofender a pessoa, mas eu vou dizer para ela assim, olha, você não completou. Talvez o Espírito Santo estava ali querendo te batizar, mas por falta de entendimento você não completou. Então você precisa falar em línguas. Eu não entro muito em questão teológica nisso, porque senão eu vou atrapalhar ela de receber. Fala, vem cá que eu vou te ajudar a falar em línguas. Era para você ter falado em línguas nesse dia, então você não falou, mas vai falar agora. E aí eu oro pela pessoa e ela começa a falar em línguas. Então, em todos os outros textos, você vê que o batismo com o Espírito Santo nunca pode ser considerado algo sem uma manifestação verbal. Em Atos capítulo 19, Paulo impõe as mãos sobre 12 discípulos. Os 12 falam em línguas. Em Atos 2, quantos falaram em línguas? Todos. Em Atos 10, quantos falaram em línguas? Todos. Todo lugar no livro de Atos. Mas o livro de Atos é só uma narrativa, não é doutrina. A palavra de Deus é doutrina. E em Atos a gente está vendo o padrão, a gente está vendo o Espírito Santo em ação, a gente está vendo o negócio acontecer. Então aqui, como é que se faz ciência, né? Observando? Observando, início de tudo. Então, se eu quero saber como que é batismo com o Espírito Santo, nada melhor do que ver como que o Espírito Santo batizava aqui. Como que isso acontecia em Atos? E todas as vezes você vai ver, as pessoas, todos falam em línguas. Se isso aqui não, se o Espírito, imagina, se Deus quisesse me mostrar que não é assim, que um vai falar em línguas, outro vai ter visão, um vai falar em línguas, outro vai fazer outra coisa, para que ele deixou um exemplo tão claro na Bíblia, onde todos... Por que em Atos 2 não diz assim, uns falaram em línguas, outros interpretaram, outros profetizaram? Por que será que esses pastores, alguns até são renovados, ministram curas, milagres e são usados por Deus? Chegou nessa conclusão que não tem base bíblica, né? Não tem algo na Bíblia que prova isso. Não tem. Se você for para Atos, o único lugar que fala de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo e não dá uma ênfase ali na manifestação, não diz que estavam falando em línguas, não diz claramente que estavam falando em línguas, mas você conclui que estavam porque você tem ali Simão Mago, que ele olha e ele se impressiona, ele quer até apagar para poder ter aquele mesmo poder de impor as mãos sobre as pessoas e elas também serem batizadas. Imagina que estava ali uma mímica, né? Pedro botava a mão na cabeça da pessoa, receba o Espírito Santo. Aí a pessoa, amém, glória a Deus, obrigado. E saiu. Receba o Espírito Santo. Amém, eu recebo. Você acha que ele ia querer pagar? Não ia impressionar ele. Teve que ter algo ali que o impressionou. Ele já tinha visto Filipe levantar coxo, expulsar demônio. Então, teve algo ali visível, audível, teve uma manifestação ali que... algo sobrenatural que fez com que ele quisesse até pagar por aquilo ali. Se a gente for fiel numa hermenêutica, né? Que é o que eles gostam muito, fala numa hermenêutica. O que é que ele viu e ouviu? O que Pedro disse que derramou isto, que vedes e ouves? Se Pedro disse que o batismo com o Espírito Santo era aquilo que eles estavam vendo e ouvindo em Atos, o que você acha que Simão Mago viu e ouviu lá em Atos 8? Pessoas cheias do Espírito falando em línguas. Então, não tem. Se você pegar o livro de Atos, você vai ver que praticamente é uma regra, é um padrão. Todos que eram batizados com o Espírito Santo falavam em línguas. Por que surge essa questão de eu sou batizado com o Espírito Santo, mas não falo em línguas? Não necessariamente a pessoa... São as famosas teologias do fracasso.
Para justificar. Você fracassa e você cria uma teologia para justificar o fracasso. Então, por exemplo, o pastor que ora pelo doente, o doente não é curado, eu preciso de uma justificativa. Tanto para deixar o enfermo bem e para eu ficar bem como ministro. Porque se eu falo que é a fé do doente, eu estou magoando o doente. Se eu falo que eu que não tive fé ou não tive unção, eu fico mal como ministro. Então vamos botar a culpa em quem? Em Deus. Ah, Deus sabe de todas as coisas, né? Tem o espinho na carne de Paulo, tem doença que Deus cura, tem doença que é para o médico curar. Deus cura quando é da vontade. Começa a surgir as teologias para justificar o fracasso. É igual aquele texto lá que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Se fosse hoje, ia falar, não, é que Deus não queria, coisa e tal. E Jesus falou, é a causa da pequena fé de vocês. Jesus era curto e grosso. Mestre, por que não podemos expulsar? Por causa da pequenez da vossa fé. Culpa é de Curto vocês e mesmo. grosso. Agora imagina se Jesus não está ali. Ia começar. Por que será, né? Por quê? Jesus já deu autoridade. A gente expulsou, não saiu. Deus é soberano. Já ia começar. Então, são ensinos que eles ficam tentando fechar lacunas. Confortar as pessoas. Então, eu tenho uma pessoa que não fala em línguas. Eu quero confortar ela para ela não se sentir inferior a quem fala em línguas. Eu não quero confortar ninguém, eu quero que ela fale em línguas. Isso não ajuda. Essa teologia do conforto não ajuda. Eu não quero confortar o doente, dizer que Deus tem um propósito. Eu quero ensinar ele sobre... Se eu orei por ele e não foi curado, eu vou ensinar ele sobre fé, sobre confessar a palavra. Eu quero que ele seja curado, eu não quero que ele fique confortável. Então são paliativos. Eu não quero que a pessoa... amém, eu não falo em línguas, mas... tá bom, né? Nem todo mundo vai falar em línguas, foi importante que eu sou batizado. Não, eu prefiro, e é por isso que eu tenho êxito no meu ministério em levar as pessoas a falarem em línguas, porque eu tenho convicção de que Deus deseja que todos falem em línguas, e que falar em línguas não é algo complicado, é algo fácil, se a pessoa tiver as informações corretas. Esse tipo de ensino pode parecer que está ajudando, porque está fazendo a pessoa que não fala em língua se sentir bem, mas está atrapalhando. Então vamos deixar claro. Primeira evidência, número 1, do batismo do Espírito Santo é a oração em línguas. É isso que eu acredito também, junto com o pastor Danilo. Eu acredito porque é o que está na Bíblia, não tem outro texto. O texto é Atos, né? Então, quem não acredita nisso tem que mostrar na Bíblia, não tem como. E eles só não veem isso no ministério deles porque eles não pensam assim e não ensinam assim. Como eu penso assim e ensino assim, todas as pessoas que eu ministro batismo com o Espírito Santo têm a evidência de falar em línguas. E por incrível que pareça, pastor, ainda muita gente, eu queria... Aparece lá, principalmente no TikTok, o pessoal comenta mais, né? Interage mais. Eu quero tanto falar em línguas. E aí eu só falo, então assiste completo que você vai falar. Eu mando para assistir completo. Meu desejo é tanto falar em línguas. Muita gente ainda nessa busca querendo... Mas como foi falado já aqui, questão do ensino, por isso que esse programa vai ajudar muita gente, então já vai compartilhando. Então, é cheio do Espírito Santo, fala em línguas. O Ministério da Libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta. Link na descrição, vai durar pouco tempo.